Olá pessoal, esse é o nosso quarto vídeo da série sobre JavaFX. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre como tratar os eventos dos componentes que a gente coloca sobre a tela. Então, para entendermos como funciona o tratamento de eventos no JavaFX, vamos continuar do mesmo exemplo que a gente terminou no último vídeo, né? O exemplo da tela de login. Então essa foi a telinha de login que a gente desenvolveu, né? A gente tem um componente de entrada de texto, um componente de entrada de senha e os botões que estão aparentemente inoperantes, né? Na verdade, o evento de resposta padrão para qualquer componente é um evento que não faz nada. O que a gente precisa é registrar alguma função que execute a função, né, que a gente deseja para aquela aplicação. Então, no caso, vamos escrever uma rotina, né, que trate o evento que a gente está interessado. Inicialmente, vamos escrever uma rotina bem simples, né, que simplesmente imprime uma mensagem na tela, né? Então, private void trata login, vamos simplesmente out.println uma mensagem no console, né? Botão de OK. Então, tratando o botão de OK, vai ser a rotina que nós vamos ativar toda vez que o botão de OK for ativado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Todos os componentes eles possuem rotinas que nos permitem definir qual é o método que deve ser ativado em resposta à ação daquele componente, né? Vocês podem pesquisar na documentação do JavaFX quais são esses métodos. Por exemplo, para o botão de OK, eu tenho um método chamado setOnAction. O setOnAction permite definir o que será ativado toda vez que o botão for clicado. Assim como tem o setOnAction, um botão tem outros eventos aos quais ele pode responder, as janelas também têm eventos aos quais elas podem responder. Para cada evento existe um método set desses que vocês podem se utilizar. O que nós vamos informar aqui? Nós vamos informar uma função lambda, né, que vai funcionar da seguinte maneira. Toda ação dessas gera um evento. Então, essa é uma função que recebe um evento e dispara alguma coisa em resposta. É uma função lambda do tipo consumer, logo o método que a gente chama, ele não precisa retornar nada. No caso, a gente criou um método, né, chamado trataLogin. A gente poderia ter feito ele receber um event por parâmetro. Que evento seria esse? É esse evento que é gerado, né, na hora que o botão é pressionado. Então, nós temos ali o trataLogin passando o próprio evento E. Como é uma função do tipo consumer, né, ela não precisa retornar nada. Se a gente quiser, a gente pode imprimir aqui também. Eu não me recordo se o E tem um toString sobrecarregado, mas, né, vamos testar e ver o que acontece. Então, a partir desse momento, a gente registrou para o botão de OK que quando ele for clicado, ele ativa, né, essa função lambda que chama o método trataLogin. Vamos ver o resultado prático disso. Vamos executar. Quando a gente clicar o botão de OK, está lá. Eu vou fechar aqui. Tratando o botão de OK, e esse é o nosso evento que foi gerado, né? O que ele está dizendo aqui basicamente? Que o botão fonte, né, a origem do evento foi o botão de OK. A gente poderia testar isso. Eu posso, por exemplo, atribuir uma rotina para mais de um método desses, para mais de um botão, e aí ali eu posso saber qual deles foi ativado. Por exemplo, a gente pode fazer o mesmo para o botão de cancelar, né? Boot cancel aqui. Cancel ponto set on action
vamos passar a mesma função lambda e login de E. Então, no caso aqui, eu tenho a mesma rotina sendo ativada pelos dois botões, mas eu posso diferenciar qual foi o botão que ativou a rotina, né, na medida em que a mensagem que ele vai dar agora, aqui, né, o evento gerador foi o cancela, ou o evento gerador foi o ok. Eventualmente é mais prático criar duas rotinas diferentes, né, em vez de fazer uma trata login e uma trata cancela. Nem sempre a gente precisa passar o evento por parâmetro, né, a menos que a gente vá usar ele por alguma razão especial. Né? Então, eu não vou passar o evento aqui. Então, temos a trata login e a private void trata cancela. E aqui a gente poderia ter uma mensagem na trata botão. Cancela. Né? Vamos tirar aqui a parte do evento que a gente já removeu. E agora a gente tem então tratamento para os dois botões. Né? Se eu ficar no OK, ele trata OK. Se eu ficar no cancela, ele diz trata cancela. Bom, mas para mim poder fazer o tratamento do login, eu preciso saber o que o usuário digitou. Dessa maneira, né, eu preciso ser capaz de recuperar esse conteúdo digitado nos campos. Como é que isso vai funcionar? Notem que nessa versão do login, eu declarei as variáveis, né, do text field, onde o usuário digita o usuário, e do password field, onde ele digita a senha, declarei como variáveis de instância, não mais instanciei dentro do método start. Por que isso? Porque uma vez que eu tenho esses atributos de instância, agora eu tenho referências para esses componentes que eu posso acessar aqui de dentro dos métodos trata login e trata cancela. Então eu sou capaz agora de imprimir ou de tratar, né, o valor que esses componentes armazenam. Então, por exemplo, tfuser.getText e devolve o conteúdo que foi digitado nesse campo. Da mesma forma, se eu quiser saber o conteúdo do campo senha, basta eu acessar o tfsenha.getText. Então, agora eu consigo acessar o conteúdo dos campos que estão sendo exibidos ali. Então vou digitar aqui usuário Zezinho, a senha é segredo, né? Se eu der OK, então OK, Zezinho. Eu acho que eu não imprimi o outro, né? Então vamos lá, vamos completar. Eu imprimi no método cancela, né? Tá para cá. Então ele vai imprimir o usuário e a senha. Vamos lá. Então se eu botar aqui Zezinho e a senha é segredo, dou OK, está lá, Zezinho e segredo. Então agora vocês já sabem como é que a gente faz para capturar um evento de um componente qualquer. Então para cada componente eu tenho métodos set que me permitem indicar, né, qual é a rotina que trata aquele evento. Né? No caso aqui o setOnAction no botão cancela, no botão OK. E cada componente tem métodos que me permitem acessar o conteúdo deles. O mais simples é o getText e o correspondente setText, que me permite botar texto lá de forma através de programação, né? Mas assim como eu tenho as listas, eu posso pegar o elemento selecionado, né? um combo box, eu posso pegar se ele está checado ou não, e assim por diante. Todos os componentes têm métodos get e set que me permitem consultar e alterar o estado desse componente. Antes de terminar, vamos incrementar um pouquinho esse nosso
os métodos, né, eles estão muito simples, simplesmente só imprimindo na tela. O interessante seria que o método de tratar login realmente verificasse, né, se a gente está autorizado a fazer o login. Então eu vou copiar aqui, eu já tinha feito, né, um trecho de código e eu explico para vocês. Né. Vamos dizer que se for um determinado usuário, ele dá uma mensagem dizendo que a gente está habilitado a seguir, se não, ele vai dizer que o acesso foi negado. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui no nosso método trata login é recuperar o usuário e a senha através do getText, como já mostrado. E a partir disso, então, a gente testa. Se for o usuário Zezinho e a senha for segredo, então nós vamos criar um diálogo de alerta, né? Então, usando a classe alert, eu posso criar um diálogo de alerta, né, que vai me dizer, né, acesso liberado, se os usuários e senhas estão corretos. Vai abrir uma janelinha que só me permite sair daqui depois que eu der o botão de OK. E aí ele vai limpar os campos de usuário e senha. Claro que provavelmente a partir daqui, né, a gente abriria outra janela ou faria alguma outra ação. Ou trocaria a cena, né, poderíamos trocar a cena para exibir outro conteúdo da janela. No nosso caso, a nossa aplicação se esgota por aqui. Senão, ele vai dizer que o nosso acesso está negado, né? Vamos executar, então, para a gente ver. Então, eu vou digitar aqui o usuário Zezinho, a senha segredo, né? Se eu apertar o botão de OK, olha só. Ele gera, então, um diálogo, esse é o título, né? Essa aqui é o header text, esse primeiro aqui, e o content text é esse segundo aqui. E ele, né, como é um information, ele está exibindo essa exclamação, né? Até essa janela vai ficar aqui, a de baixo está presa, né? Até que a gente clique OK, então ele volta para a janela de baixo. Se a gente digitar um usuário e senha incorretos, ele abre um diálogo, então, dizendo, ó, esse aqui é um warning, não, então esse é o ícone do warning, o outro é o information, né? E dizendo que usuários e senha estão incorretos. Para terminar, a gente vai melhorar aqui o nosso método trata cancela. Eu também deixei um código pronto aqui embaixo. Então, cancela login vai nos exibir um outro diálogo antes de simplesmente fechar a janela, né? Então, vamos ver como é que ele faz para fechar a janela, né? Então, o diálogo é a mesma ideia. Ele cria uma instância de alert, tipo aqui eu usei information, define o título, define o header, define o content, define que é do tipo show annotate, ou seja, ele bloqueia a janela de baixo, e aí eu pego a referência que eu guardei para o palco principal e não o close. Notem, quando o método start começou, ele recebeu o primary stage por parâmetro. Eu armazenei esse primary stage numa variável de instância. Aqui. De maneira que agora, de dentro do método de tratamento do botão cancela, eu consigo acessar o primary stage e chamar o método close, que então fecha o meu palco principal, encerrando a aplicação. Vamos testar. E aí a gente tem, então, né, se a gente digitar o Zezinho segredo, a gente já sabe o resultado. E se agora a gente disser cancela, ele vai nos avisar, ó, saindo do sistema, vai ser encerrado, ok. E era isso. Tá? Então, espero que tenha dado para entender como é que a gente faz o tratamento dos eventos, como é que a gente usa diálogos para avisos mais rápidos e como é que a gente controla o fluxo da aplicação, né, através de uma referência para o primary stage e o método close. Né? Obrigado.